Olá, eu sou Odair Comem, sou psicólogo, especialista em hipnose clínica, também com foco em meditação terapêutica. Esse é o canal da Meditos. Se você ainda não é inscrito, considere inscrever-se aqui no canal, tem bastante conteúdo interessante. Se você gostar, curta o conteúdo, compartilhe, é sempre bacana poder compartilhar um conteúdo interessante com as pessoas que você gosta. E o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre o cortisol, que é algo que tem sido falado, de forma bastante frequente, E eu queria fazer essa provocação aqui em relação a se o cortisol é amigo ou inimigo nosso, E a bem da verdade é que ele é ambos, Depende muito de cada situação, Então, na medida em que você tem o cortisol liberado para uma situação que ele é importante, como por exemplo, frente a uma situação digamos assim, frente a uma necessidade de você agir, Digamos que tem um alarme de incêndio, por exemplo, e toque o alarme de incêndio, o cortisol ele é jogado no nosso organismo exatamente para te fazer movimentar-se, para sair daquela situação, Porque de repente se não tivesse o cortisol, você ficaria lá, tem um alarme de incêndio, mas eu vou ficar aqui resolvendo uma coisa aqui, outra ali ainda, e depois eu saio. Quer dizer, o cortisol ele te ajuda nesse processo. Se você estivesse fugindo de um animal, por exemplo, da mesma forma, numa situação digamos, num ambiente de perigo, por exemplo, você fica muito mais vigilante, você presta muito mais atenção, e se você precisar se defender de alguma forma, de alguma situação, o cortisol vai ser jogado no seu organismo para você se defender daquela situação. Então, há momentos em que o cortisol é importante exatamente nesses momentos em que você precisa agir rapidamente frente a alguma situação de perigo, por exemplo. Já o cortisol, digamos, enquanto inimigo, é exatamente nessas situações em que, digamos assim, soa o alarme de incêndio, mas não tem fogo nenhum, Então, por exemplo, se você está estressado com alguma coisa, porque, como a gente sabe, o cortisol é o hormônio do estresse liberado, em situações de estresse, ou mesmo numa crise de ansiedade, de uma preocupação que você tem, por exemplo, de uma coisa que vai acontecer na semana que vem, Então, é como se você estivesse fugindo ou se preparando, para fugir de um fogo que só vai acontecer na próxima semana, Só que a grande questão é que para a sua mente ela não distingue isso. Para ela realmente existe fogo e ela age ou reage como se aquele ambiente estivesse pegando fogo. E o estrago que ele faz é no presente. Como a gente sabe, a nossa mente ela não distingue entre realidade e imaginação. E é claro que isso vai servir tanto para o bem quanto para o mal, Por exemplo, quando eu trabalho esse conteúdo numa meditação terapêutica, numa sessão de hipnose aqui na clínica, eu vou utilizar isso em favor dela, ou seja, se ela tem medo de falar em público, eu posso fazer ela imaginar-se frente a um público, falando bem, se destacando, tendo segurança, tendo tranquilidade. Se ela tem receio da entrevista de emprego que ela tem na próxima semana, da mesma forma, eu posso levar ela para esse futuro próximo, ela se imaginar na entrevista se saindo bem. Se eu estiver atendendo um atleta, por exemplo, da mesma forma, eu posso colocar ele numa situação de disputa ou enfim, num campeonato que ele vai participar, num jogo importante que ele tem pela frente. Então, eu vou construir isso na mente dele e eu vou utilizar isso em favor dele, ou seja, como a mente não distingue realidade de fantasia ou de imaginação, quando você se imagina naquela situação, por exemplo, numa partida de tênis, por exemplo, e você se imaginar jogando e jogando bem, o seu corpo já reage como se você realmente estivesse lá. Se você está na frente de um público, imaginando que está na frente do público, da mesma forma, a sua mente ela começa a se preparar, e quando você for falar em público, quando você vai lá para o seu campeonato, é como se você já tivesse passado por aquela situação. Existe uma memória física que já está ali presente e você vai conseguir ter, desempenhar, ter uma performance muito mais em relação àquilo. Então, isso, é
é utilizar todo esse aparato para o bem, né? Só que, obviamente, tem para os dois lados. Então, quando você fica ansioso, estressado, preocupado, inseguro com alguma situação, é exatamente o contrário. A sua mente ela não sabe que aquilo não é realidade. Então, ela começa a agir como se fosse realmente realidade. Então, soa o alarme de incêndio e ela se prepara com todo o aparato necessário para combater aquele incêndio. Só que não tem fogo, né? Mas isso não te impede de ter todo o estrago emocional, como se realmente o fogo estivesse ali e tudo aquilo de alguma forma fosse queimado, ruísse de alguma forma. Então, a nossa mente ela reage frente a uma coisa que não existe, mas o impacto daquilo acontece de qualquer forma, né? Porque por mais que a sua preocupação esteja ligada a algo que vai acontecer amanhã ou semana que vem, por mais que isso não seja real, né, o dano, né, causado por essa situação, por esse, de repente, uma situação de sofrimento, né, de insegurança, de achar que alguma coisa vai dar errado, alguma coisa nesse sentido, todo o impacto você está percebendo no aqui e agora, né? Como a gente sabe, mais de 90% das nossas preocupações jamais se tornarão realidade, né? Só que isso não significa que esse 90% de coisas que você pensou não cause todo o dano, né, que ele causa realmente, mesmo que não aconteça, né? Porque não importa se vai acontecer ou não no futuro, importa que você está pensando isso no presente, que o mal que você está fazendo para sua mente é também no presente. Então é importante você ter essa consciência, né, que o cortisol ele é tanto amigo quanto inimigo, vai depender muito em que momento ele for secretado, né, digamos assim, em que momento esse hormônio vai ser secretado. Ele realmente vai se secretar no momento em que existe um alarme de incêndio e tem realmente fogo, ou quando existe um alarme de incêndio e não tem fogo nenhum, né? Então, tanto um quanto o outro. Então, por isso que é extremamente importante você trabalhar todo esse aspecto, né? E eu acredito que tanto, claro, a hipnose clínica quanto a meditação terapêutica, que é esse novo projeto que eu estou desenvolvendo, na meditação terapêutica eu venho trabalhando muito essa coisa de toda essa limpeza mental, de trabalhar toda essa... de romper, né, com todo esse processo, né, dessa produção de cortisol. Então, em diferentes sessões eu vou trabalhar esse aspecto realmente para que você consiga ter mais controle emocional, para que você consiga ter mais recursos emocionais para lidar com essas situações, para que você realmente possa se colocar no seu lugar de potência, né, e não ir para um lugar de impotência, né, porque eu até já gravei um vídeo sobre isso, né, sobre potência e impotência, né, esse lugar, né, que nós nos colocamos, né, de impotência e potência, ou seja, quando existe um cortisol sendo segregado por conta de uma coisa que não existe, você se coloca no lugar de impotência. Agora, quando, digamos, tem sinal, alarme de incêndio e tem fogo, o cortisol é liberado, mas você está no seu lugar de potência, porque ali você pode fazer alguma coisa, você pode fugir ou você pode lutar se precisar lutar em alguma situação. Então isso é extremamente importante, né, de você ter essa consciência, e quanto mais você estiver de posse, né, dessa percepção, de posse desse autocontrole, né, desse autoconhecimento, de por vezes você simplesmente silenciar a sua mente a partir de uma meditação, você vai começar a realmente separar muito mais as coisas, né, o que é realidade e o que não é realidade, o que você tem controle, o que você não tem controle, o seu lugar de potência, o seu lugar de impotência, ou seja, você vai se conhecer muito mais. E a sua mente ela vai fluir num outro ritmo, né? Num ritmo muito mais cadenciado, que você vai conseguir muito mais refletir sobre as coisas que acontecem à sua volta, e você vai se colocar cada vez mais em lugares em que você realmente se sente potente.
Então, para você que ainda não é assinante lá da plataforma Meditus Pro, convido você a conhecer a plataforma da Meditus Pro. Tem ficado bem interessante, já tem muito conteúdo já aportado lá, tem muitas sessões de meditação terapêutica, atenção plena, com diferentes tempos, tem 25 minutos, tem 4 minutos, tem 12 minutos, tem 8 minutos, então são vários tempos diferentes de cada experiência de meditação, exatamente para te atender em diferentes momentos do seu dia, né? Se você tiver um pouco mais de tempo, você faz uma de 25 minutos, se você tiver menos tempo, você faz de 4, de 8 minutos, depende muito do tempo e, obviamente, da demanda daquele momento. Então, cada vez mais eu vou trazer temas cada vez mais amplos, né, para que seja realmente quase como uma farmácia mental, né, que você vai encontrar, digamos assim, um remédio emocional para todas as diferentes situações que você vivencia, né, no seu dia a dia, para que você sempre encontre, né, algo para te ajudar em cada momento e, obviamente, não só para quando você está numa situação de impotência, digamos assim, mas também quando, mesmo que você esteja num lugar de potência, mas para potencializar ainda mais, para se trabalhar, para que esse processo de autolimpeza aconteça o tempo todo, né? Porque assim como nós nos alimentamos todos os dias, nós por vezes praticamos exercício todos os dias, nós também precisamos praticar a meditação, porque nós cuidamos do nosso corpo a partir do exercício, nós, né, alimentamos o nosso corpo a partir da alimentação, do alimento, mas também é importante trabalhar essa parte da meditação, que é como nós alimentamos a nossa mente, né? Isso é extremamente importante, como nós fazemos toda essa limpeza, né? Porque depois de um dia, né, de vida, você acumula vários resíduos, né, emocionais, e isso precisa ser limpado. E na medida que você não faz essa autolimpeza, isso vai se acumulando por anos e anos, e obviamente vai trazendo muito estrago internamente, vai impactando, né, o seu sistema imunológico. Então é extremamente importante esse trabalho da meditação diária, né? Você trazer isso como realmente um hábito para a sua vida. Então por isso que eu construí essa plataforma da Meditus Pro para realmente ser um conteúdo extremamente acessível, né? Porque como eu já disse aqui, o primeiro mês é R$ 5,90, a partir do segundo mês é R$ 34,90, quer dizer, é um valor extremamente acessível para qualquer pessoa, basicamente consegue ter acesso a esse conteúdo que é extremamente rico, né? As pessoas já estão utilizando a plataforma, o feedback está bastante positivo e com certeza vai te ajudar também no seu dia a dia para você criar esse hábito realmente de meditar. E não importa se você nunca meditou ou se você tem dificuldade de meditar, basta você começar. Depois de alguns dias, de uma semana, 2 semanas, tudo vai ficando mais fácil, você vai aprendendo realmente a meditar e vai incorporando isso na sua rotina diária. E o bem que isso te traz é realmente indescritível, né? Com o tempo você vai perceber que não tem preço você realmente estar de posse de si mesmo, você realmente conseguir fazer essa autolimpeza constantemente. A sua mente ela vai funcionar num outro modo, né? Então realmente a ideia, né, da plataforma da Meditus Pro é te levar para um próximo nível de ambiente mental, né, de vida emocional. Então, realmente um conteúdo extremamente rico e acessível. Então, convido você, vai lá, tem links aqui abaixo na descrição do vídeo e conheça a plataforma, assine e desfrute de todo o conteúdo que já está disponível lá. Então é isso, um abraço, até mais.